Boa noite a todos. Mais uma aula de hebraico e mentalidade bíblica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo bíblico, né? E daqui a pouco o Saião entra aí para dar a parte de gramática. Nós vamos já começar um pouquinho da gramática hoje do hebraico. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso PPT e vamos conversar um pouquinho sobre a questão do tempo, que é muito importante na questão do entendimento da Bíblia, inclusive do princípio sabático, por exemplo, é a questão de tempo. Então, nós temos duas pregações muito boas na IBNU. Uma é a minha, nós vamos passar aí o link, e uma é do Saião, que fala um pouquinho mais profundo sobre isso. Então, vamos pensar um pouco nessa questão do tempo. A concepção do tempo na Bíblia hebraica, como nós falamos das expressões, é muito diferente do que a gente tem. Então, na Bíblia hebraica, quer dizer, a Bíblia hebraica que nós falamos é o Antigo Testamento, as expressões não tem expressão exata, então quer dizer, não tem horário, não tem nada que é exato como nós fazemos. Vamos nos encontrar às 9 horas da manhã? Que horas que você acorda? 7 horas da manhã, né? Não tem isso. Que hora o sol se põe, né? Não tem isso. Mas tem aquelas expressões que nós falamos sobre as expressões, o modo concreto, nós falamos disso. É aquelas expressões vívidas, né? Então, por exemplo, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, então aquele momento que escurece tudo, né? Na hora mais quente do dia, né? Que deve ser aí por volta de 11, meio-dia, 1 hora, né? Quando soprava a brisa do dia, que era lá para o finalzinho da tarde, né? Então, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Então, é uma maneira mais poética, literária, né? Uma maneira mais fenomenológica, aquilo que nós conseguimos enxergar, né, do tempo em relação à passagem do tempo. E na Bíblia hebraica também nós temos essa questão da marcação do tempo. Então, como é que a gente marca o tempo, a passagem dos anos, o início de alguma coisa, o fim de alguma coisa? Se a gente para ler com muito cuidado, nós vamos ver que tudo é marcado a partir de algum acontecimento. Então, ou é um acontecimento muito importante, né? Por exemplo, a saída do Egito, ou por exemplo, nascimento de alguém. No ano em que o rei, né, Uzias, né, desculpa, o rei Uzias é de governo, mas no ano que fulano nasceu, no ano em que fulano morreu, né, a partir de governo, como o rei era uma autoridade que tinha aí o início e o fim bem marcados, né, na monarquia, e a gente vê a Bíblia marcando no ano em que Uzias reinava, por exemplo, né? Então, tem o reino, o governo de algum rei, ou a partir de algum evento, por exemplo, é a saída do Egito, né? Então, a conquista, né, da terra. Então, sempre marcam coisas muito importantes aí. Também, o tempo é marcado aí através de genealogias, né? Então, vocês vão ver, tem partes da Bíblia que só tem genealogia. Alguém me perguntou, tão importante assim tem genealogia? Nesse caso porque é a forma de marcar esse tempo. E outra coisa, para mostrar também, que o que nós vamos ver é a ação de Deus na história, né? Das gerações, vocês sabem, quem leu Gênesis vai lembrar que tem estas são as gerações de fulano, estas são as gerações de fulano. Então tem 10 vezes essas são as gerações, né? Então, essas são as formas de pensar. Agora, voltando um pouquinho, que nós já falamos um pouco sobre isso, da questão do pensamento grego, pensamento hebraico, nós já falamos que a mentalidade hebraica é dinâmica, certo? É vigorosa, é apaixonada, aquela forma, né? Até a gente falaria meio sanguíneo de falar as coisas, explosivo, né?
Enquanto a mentalidade grega é mais estática, você tem a teoria, você tem a visão, você medita, você, né, fica sereno, moderado, enfim. E o livro aí do Thorleif Bowman fala exatamente disso, e ele vai dar vários exemplos desse pensamento grego e do hebraico. Agora, tem vários estudiosos aí que tentaram explicar aí, ou pelo menos fazer uma análise da questão do tempo. Alguns disseram que não existe, o homem bíblico não entende sobre tempo. O John Marsh, ele fala que as diferenças estão relacionadas principalmente à questão das palavras, né? Então, por exemplo, nós temos a questão da palavra, no grego, por exemplo, nós temos o cronos e nós temos o kairos, né? Que é o cronos, o tempo cronológico, o tempo, né, real. E quando nós falamos do hebraico, tem várias palavrinhas que vão aí falar dessa questão do tempo, né? E ele diz que é o mais próximo desse tempo, que é o et, por exemplo, uma das palavrinhas, é esse kairos. Kairos é o mais próximo, né? Mas mesmo assim nunca consegue chegar ao conteúdo real, porque no final das contas, o tempo bíblico, esse tempo real que é vivido pelas pessoas, ele tem um conteúdo divino. E aí nós temos aqui o Rehfeld, o Walter Rehfeld, que fala que o tempo é fenomenológico. Como nós falamos, é uma questão de aquilo que nós conseguimos ver, viver, né? É uma questão real. O conteúdo dos textos bíblicos é uma manifestação de um pensamento e visão de mundo coerentes com seus próprios princípios, distinta do pensamento europeu ocidental, que é a base, a fundamento grego. Então, ele aborda diversos aspectos do tempo, falando de experiência do tempo. Ele fala assim, que todo homem, todo ser humano, independente se ele é religioso ou não, ele tem que ter essa experiência do tempo, ele tem isso. Agora, como é que cada um entende isso, né? Para o hebraico, né, para o homem bíblico, essa experiência inclui o tempo sagrado. Então, o tempo não é simplesmente, por exemplo, uma sequência de acontecimentos, mas ele se torna real e vivo, experimentado em relação, em conexão com o sagrado que é Deus, né? E aí o Simon de Vries, que ele fala que o povo de Israel antigo tinha uma compreensão distinta de tempo, tá? Por quê? Porque eles têm uma visão diferente de história. Quer dizer, antes, né, as pessoas, né, que eram no mundo pagão, eles tinham uma visão cíclica. Então, o tempo vai passando, ele dá voltas, né? E as estações, né? O tempo de colher, o tempo de fazer as coisas são determinadas e você vai vivendo. É como se fosse uma roda viva, você vai vivendo, vivendo, vivendo. Aí aprende-se alguma coisa no tempo do homem bíblico, ele aprende a ter uma visão diferente, porque o sagrado entra na história, está relacionado com Deus. Esse Deus se compromete com o seu povo, né? Que ele escolhe, né? Para ter uma aliança, e esse Deus vai guiando esse povo, interagindo, vindo trabalhar dentro da história e criando essa história, vamos dizer, progressiva, né? Que a coisa vai aumentando de significado em termos de, né? Várias, em várias, assim, vários aspectos, tá? E Hans Walter Wolff, aliás, o livro dele sobre antropologia bíblica é muito bom. E ele fala sobre a questão do tempo também. Ele fala assim, que o tempo é aquilo que a gente falou, é o espaço de um acontecimento, de uma ação divina, é a intervenção de Deus na história,
E sendo essa história uma sucessão de acontecimentos que é dinâmico. Ele é mutável e causadora de mudanças orientada. Então, agora existe um lugar para se chegar, né? Que é determinado, é colocado diante dos nossos olhos como uma visão por Deus. E Deus é esse Senhor da história, né? Aí a questão aqui para a gente pensar é que, então, como assim essa questão de história? Como assim o Deus vai agindo? E, por exemplo, em Deuteronômio fala-se muito em lembre-se, né? Eu sou Deus quando ele se apresenta depois aos descendentes de Abraão, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Ele sempre vai lembrar o passado, por quê? A aliança que ele fez com cada um deles no passado. E aí, para os descendentes, por exemplo, de Moisés e toda do povo de Israel para frente, ele vai falar sobre a aliança feita do Sinai, aquele dia que eu fiz a aliança. Então, por que isso? Essa ação poderosa de Deus, né? Desse Deus que se revelou, aquele que continua sendo, né? Que é Jeová, ele cria aí uma tradição que vai transformando o presente num evento de essa palavrinha Heilgeschichte, que é a história da salvação. Então Deus vai fazendo, criando junto com o ser humano, escrevendo essa história junto com o ser humano. E nesse sentido a história adquire um valor. Então antigamente não tinha esse valor. Como eu falei, era uma coisa cíclica. Quando Deus começa a criar esse valor e dá sentido para esse tempo vivido por ser humano, aí tem uma questão muito interessante, que o ser humano vai tendo a sua identidade firmada nesse Deus e na aliança que esse Deus fez com esse povo, né? Então ele é sempre relembrado disso. Então, como é essa questão do tempo sagrado vivido no contexto da Bíblia hebraica, né? Ele resulta, então, justamente dessa cosmovisão monoteísta, quer dizer, eu tenho um Deus que é único, ele é o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de tudo, da vida, e aí é o tempo que marca o encontro. Então é muito legal isso. Não é o tempo não é algo só que assim vai passando os dias, vai passando, e aí a gente tem que viver isso morro, né? Não é uma vida assim que vai passar sem sentido, mas é uma vida que tem um propósito. Essa ação de Deus cria um propósito e ele cria um sentido para eu viver hoje. Então, eu tenho um motivo de estar vivo hoje, debaixo da ação desse Deus que vai escrevendo a história, tanto a minha história quanto a história da humanidade, junto com a gente. E aí ele faz isso com a história do povo de Israel, e eles vão revivendo esses eventos, é muito interessante quando Deus fala, lembrem-se, né? Então, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Ué, mas eu, por exemplo, eu não passei pelo Egito. Eu, por exemplo, não fui libertado. Mas quando Deus fala isso, e quando a gente adora Deus, lembrando do que Deus fez, lembrando da ação dele na história, é o que nós fazemos, a adoração, é quando nós cultuamos, nós celebramos, nós vamos diante de Deus, reconhecendo que esse Deus é o dono da história, então a gente vai criando essa história junto com ele, a gente vai entrando cada vez mais nessa história, nesse sentido, nessa visão que Deus tem colocado. Então é interessante porque
Aí vem, por que que Deus deu um princípio sabático, né? Então, descansem. Ele descansou, mas por quê? Ele estava muito cansado? Não, não era porque ele estava cansado, é porque ele queria mostrar para a gente que, independente de eu trabalhar ou não, a vida não depende de mim. As coisas não dependem de mim. Então, as coisas dependem desse Deus que sustenta a vida. Então, mesmo que eu descanse, mesmo que eu pare, mesmo que eu fique tranquilo, é Ele que está fazendo a coisa funcionar. Então, traz para a gente aquela humildade de reconhecer que nada está nas minhas mãos, né? Que às vezes é uma questão difícil. E também Deus instituiu, né, as festas, né? Então tinha muitas festas, lembram-se? Tinha a festa do Yom Kippur, que tá aí, né? Tem o Ano Novo, tem, né? Tem várias festas, a Páscoa, né? Então, as festas foram instituídas justamente para isso, para você lembrar desse Deus, que é o Deus que perdoa, que é o Deus que liberta, que é o Deus que age na história e continua agindo hoje. Ele nunca vai deixar de agir, porque ele fez essa aliança e ele mantém essa aliança. Ele é o Deus do Hesed, lembram-se? Ele é o Deus que sustenta. Então, é interessante o que Refeld falou, é justamente isso. Do sagrado é que o homem tira o sentido da vida. Então, muitas vezes, a busca do sentido, a falta de sentido, é porque essa relação com Deus está quebrada. Então, nós vivemos um tempo que não tem como nós fugirmos disso, nós precisamos viver dentro desse tempo, mas quando a nossa relação com Deus está quebrada, nós temos a falta desse sentido, porque é Ele que dá esse sentido para a gente. E aí, com este, força e confiança para enfrentar vitoriosamente os inúmeros desafios do cotidiano. Então, lembrar que é Ele que sustenta, é Ele que cuida, é Ele que dá força. Então, a confiança nele dá esse sentido para o tempo, o nosso tempo vivido. Então, o tempo sagrado, portanto, o caráter passageiro do tempo, é superado. É interessante, né? Porque Deus fala em eternidade para nós que somos totalmente limitados. Então, como é que nós vamos entender essa questão da eternidade? Quando nós confiamos nele, quando nós temos esse relacionamento com o eterno, que é o Deus, que era, que é e que continuará sendo, né? Que será, nós entendemos e conseguimos superar essa limitação, né? E nele se fixam os aspectos existenciais da eternidade. E aí a gente consegue ter um trailer da eternidade que nós vamos viver. No pensamento bíblico, o tempo, nós podemos dizer hoje, é o momento presente, porque o momento presente é o único que nós conseguimos fazer alguma coisa, nós conseguimos viver, né? E o espaço articulam igualmente. Então, a identidade do que tem sido chamado personalidade corporativa comprometida com Deus pela aliança. Então, lembrando que nossa identidade é formada quando nós vivemos nesse tempo com esse Deus, né, vivendo a história e criando a história junto com ele, ok? E tá aí uma imagem muito bonita, né, do céu de Israel, né? Não sei se o Saião conseguiu aqui entrar, mas tem algumas perguntas aqui sobre o tempo na visão hebraica. É visto como um atributo de Deus? Um atributo de Deus não, mas ele entra nesse tempo, né? Ele interfere, então ele não criou e largou simplesmente.
mas ele consegue entrar nesse tempo para agir, né? A limitação do tempo é para nós, né? Então, nós somos limitados por esse tempo e Deus entra nesse tempo para agir nesse tempo. Qual o livro para aprender hebraico? Nós temos aí noções de hebraico, temos gramática instrumental do hebraico. Saião, então... Shalom para todo mundo, Shabbat Shalom, né? Desculpe aí, temos uma dificuldade técnica de conexão, mas é uma grande alegria estar com vocês e podermos aí caminhar na apresentação da nossa tela agora, da parte que vem a aula de gramática, depois de ouvirmos tanta coisa importante sobre a questão do tempo, né? E esse conceito aí tão valioso, né, do tempo na Bíblia, a importância do tempo presente, né, a questão do tempo como essa expressão da ação e existência divina que confere significado, né? Agora, então, a gente vai poder ver, propriamente dita, aquilo que envolve um pouco de gramática da língua hebraica. Então, agora vem a hora forte aí, né? Que nós vamos ter a oportunidade de ver com atenção aí a parte da gramatical que vai ser apresentada aí, começando hoje estudando um pouco sobre a questão do artigo. Como você sabe, o artigo é uma das características fundamentais do estudo de qualquer língua. E o hebraico também, né? Nós temos o uso do artigo, o artigo varia de uma língua para outra. A gente tem, em português, por exemplo, uma situação difícil, né? Porque nós temos artigo definido, artigo indefinido, temos masculino, temos feminino, plural e singular. Então, a primeira boa notícia para todo mundo é que o hebraico tem um artigo único para se referir ao que nós chamamos de artigo definido. Então, você pode acompanhar aí, você vê, né, a projeção na tela, o artigo tem a forma única, que é a forma ha. Né? Ha é a forma do artigo, conforme nós podemos observar aí. Agora, veja que o Ra é a consoante Re, tá vendo? Com a vogal A breve embaixo da consoante, e ele tem um pontinho, né, que você vê aí do lado da consoante, olhando para a tela, tá? Do seu lado esquerdo, esse pontinho faz parte do artigo, tá vendo? Olha lá, a setinha verde mostrando ha, né? Esse dagueche, como é chamado, faz parte. Então você pode aí mesmo à distância, né, com a gente, repetir o artigo em hebraico é ha, ha, né? Veja, não é ra, não é ha, mas é ha. Então, quem já estudou inglês, sabe muito bem no inglês, que o artigo definido é the, né? The. E não tem, né, this ou does, né? Não, é só um artigo. O hebraico, nesse sentido, é uma forma única. Quer dizer que ha, dependendo da palavra, pode ser traduzido por o, ou por a, ou por os, ou por as, né? Porque ele é uma forma única para o masculino, o feminino, o plural e o singular. E aí nós descobrimos, então, que nós temos uma única forma de artigo definido, e a pergunta é, na sequência, como é, então, o artigo indefinido no hebraico? Olha lá, não existe artigo indefinido no hebraico. Mas então, como é que é? Como é que eu vou falar, então, um livro, né? Uma casa? É simples. A ausência do artigo significa que aquele substantivo é indefinido. Então, a omissão do artigo definido significa que eu tenho uma situação aqui de indefinição, consequentemente, eu posso traduzir por uma, uns,
umas. Então, isso traz uma certa questão, né, para a gente pensar aí do hebraico. Se eu tenho, por exemplo, bait, eu posso traduzir por casa e posso traduzir por uma casa. Depende do contexto, porque não existe uma forma de artigo indefinido. E como nós mencionamos, o artigo não é modificado nem no gênero, nem no número, né? Então, é um artigo único. Olha que coisa interessante. Em português você tem 8 artigos diferentes. O, a, os, as, uma, uns, umas. Hebraico, para dizer tudo isso, usa uma forma só. Quando ela está presente, é definido. Quando não está, é indefinido. Então, uma forma contra 8, né? Para a gente ver, começamos a perceber onde é que o hebraico vai exigir a nossa atenção, exatamente às vezes na sua economia e na sua forma mais simples de colocar certas coisas, é que surgem muitas perguntas às vezes. Agora, até aqui nós temos a notícia boa, né? O lado assim que todo mundo queria ouvir. No entanto, o hebraico tem uns probleminhas. Quer dizer que esse artigo que você viu aí, ha, e aliás, ele sempre é escrito junto, grudado na palavra que ele antecede, não é como o português que você faz o artigo escrito separado, né? Os livros, né? A mesa, não. No hebraico ele é grudado, é junto. Mas dependendo de qual palavra ele vai acompanhar, existe o que a gente chama de modificações fonéticas. E aí nós vamos ver essas modificações fonéticas na sequência do próximo slide. Veja lá. O artigo, tá vendo? Ele sempre é usado da maneira que você viu, né? Conjunção e, vogal patar breve embaixo e um pontinho que é chamado daguesh quando ele é grudado, juntado com outra palavra. Mas quando ele chegar numa palavra que começa com re ou com re e também diante da expressão da combinação do iod com o shuvá e do mem com o shuvá, ye e me, o que acontece? O artigo perde o pontinho que acompanha e entra na outra letra. A gente já vai ver um exemplos claros disso, né? Então, por exemplo, eu tenho uma palavra com uma palavra par, que quer dizer boi, né? Eu falo ha, par é o boi. E aí o pontinho da gueixa vai entrar na letra que começa a palavra par. Se começar a palavra com re, ou com essa combinação, ye, me, o artigo não recebe pontinho. Veja, nesse momento, nesse curso introdutório, você não precisa ficar assim preocupado, eu vou ter que decorar. Não, você só precisa, por enquanto, reconhecer isso. Quando você for se aprofundar, estudar hebraico, assim mesmo, mais, né, para exegese, um curso mais detalhado, então querendo, né, assim, aprender hebraico com profundidade, aí você vai ter que gravar. Por enquanto, você reconhece, decora aí a realidade de que as coisas acontecem assim. Veja lá. Esse Ra que escreve com vogal breve, que é aquele tracinho patar que você aprendeu, né? Todo mundo precisa sempre rever as aulas, né? Ler de novo a apostila, fazer todos os exercícios para poder gravar tudo e ter continuação direitinho, né? Agora, quando o artigo é usado, né, antes de uma palavra que começa com Aleph, é a primeira letra, o resh, e até mesmo antes do Ain, né? A gente tem o artigo com a vogal longa. Aí tá vendo? A vogal fica Ra com Kametz Gadol, tá vendo? Mudou. É Ra do mesmo jeito, né? Então, assim, na hora de pronunciar, você não pode errar, porque é Ra que se vai falar, né? Então, aí você não vai esquecer. Só que não tem o pontinho e escreve com a vogal longa. Agora tem um caso um pouquinho mais diferente que você precisa dar atenção. Qual que é? É quando o artigo é usado, né,
com, por exemplo, né, com Ra e A, né, Re com Kametz Gadol e a Ain com Kametz Gadol, ou de Ra ou o Ra com o Het, né, com essa composição que você vê aí, com um Shuvá composto, ou mesmo com Kametz Gadol. Nesse caso, para você não ficar falando Ha, Ha, ou Ha, Ha, o artigo muda para Re. Então você tem a palavra, por exemplo, festa em hebraico, que é Hag. A gente diz Re-Hag. Provavelmente essa mudança fonética acontece aí por causa da consoante gutural forte, né? Justamente com uma vogal longa e que faz com que haja uma mudança na vogal do artigo. Tá? Mas antes que você fique assustado, agora você precisa apenas lembrar o artigo em hebraico, ele é definido. A ausência do artigo quer dizer que nós temos uma indefinição. Esse artigo é Ra, e dependendo da palavra com o qual ele se junta, ele tem uma pequena modificação fonética, às vezes sendo um Ra sem o pontinho que acompanha a letra, e às vezes ele pode mudar para Re. Vamos ver alguns exemplos? Então, você que já está aprendendo, lembre-se bem, você tem que ler sempre da direita para a esquerda e tem que aprender a escrever da direita para a esquerda, tá vendo? Aí você tem a palavra que aparece aí, ó, nós temos algumas palavras, veja a palavra Eretz. Eretz. Você está ouvindo, repita comigo aí, ó. Eretz, tá vendo? Eretz quer dizer terra. Que terra é essa? Pode ser a terra de Israel, pode ser uma região ou pode ser o planeta. Tá? Então, como é que a gente sabe? Depende do contexto, tem que ver direitinho. Quando eu falo, em vez de terra, uma terra, eu falo a terra, eu coloco o artigo. Está vendo só? Ele começa com o Aleph. Então tem uma modificação, e a modificação faz com que seja Haaretz. Haaretz. Haaretz, a terra. É assim que está lá no começo da Bíblia. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. Haaretz, a terra. Depois você tem a palavra montanha. Montanha quer dizer montanha, quer dizer colina, quer dizer serra, quer dizer cordilheira, quer dizer encosta, quer dizer um lugar mais elevado, uma palavra bem genérica, a palavra har. Tá vendo como é que é a montanha? Olha lá. Mudou a vogal breve para vogal longa. Então fica ha, har, ha, har. Tá? Você não pode esquecer de decorar, senão eu vou rir de você e vou falar ha, har. Né? Não, não, não é isso não. É a montanha. Ha, har. Bom, depois você tem a palavra am. Tá vendo? Am, no sentido de povo, muito usada para se referir ao povo de Israel. Muitas vezes se fala de outros povos, mas geralmente outros povos se usa a palavra goi. Né? Am, tá vendo? Acontece a mesma coisa. O vogal fica longa e o artigo é ha-am. Ha-am, o povo. Veja a palavra jardim, é semelhante, é gan. Gan, tá vendo? E eu tenho ali o artigo Hagan. Hagan. Aí, nesse caso, o pontinho acompanha lá, fazendo parte do artigo também. Né? A palavra par, quer dizer touro. Touro, par. O touro, rapar. Rapar. Festa, Hag, as festas do Senhor. Né? Festas que os israelitas comemoravam, festas como nós temos amanhã o Yom Kippur, semana passada foi o Rosh Hashanah, o Ano Novo, a Festa das Trombetas, né? Depois vai ter o Sukkot, né? Hag. Então você tem, aí sim, olha a diferença, Re-Hag. Re-Hag. Né? A Arca da Aliança, ela é um Aron HaKodesh. Né? Aaron, aí você tem a palavra Ha-Aron. Ha-Aron. Então vamos lá olhar direitinho, repetindo tudo junto, olha lá, começando lá em cima. Haaretz, a terra. Har, a montanha. Haam, o povo.
Hagan, o jardim. Rapar, o touro. Rehag, a festa. Haaron, a arca. Tá? Agora que você já sabe, você pode praticar. Alguma dúvida sobre essa questão do artigo? Lembrando que o artigo, ele, quando aparece, é uma forma única que tem as suas variações. Então, o artigo, ele, como nós vimos, é a forma ha. Tem alguém que tem alguma dúvida sobre isso? Quando não aparece nada, então fica indefinido. Nós temos aí uma coisa bem diferente. Alguém perguntou aqui, como ficaria a aplicação do artigo indefinido? Ele simplesmente não aparece. Então, quando eu falo, por exemplo, aquela hora ele falou do har, né, montanha ou colina. Então, har, se eu não colocar nenhum artigo, nada, se eu não colocar o artigo, ele fica indefinido. Acho que eu consegui voltar. Desculpa, pessoal, teve um problema grave técnico aqui que eu estou tentando remediar, mas vamos lá para a gente ver. O VAV é uma conjunção. Né? Você viu o artigo, né? Como é que a gente gruda o artigo na palavra, mas tem uma outra partícula que é chamado VAV. Você vê em W, mas não vai ler o AU aí. Né? É VAV e é chamado VAV conjuntivo. O que é o VAV conjuntivo? Simples assim, ele equivale ao nosso E, nossa conjunção aditiva, né? Ou seja, João e Maria, né? José e Francisca. Né? Então, o VAV conjuntivo é, vamos dizer, a partícula mais comum em toda a Bíblia, como você bem poderia imaginar. Né? E do jeito que acontece com o artigo, também o VAV conjuntivo tem o mesmo comportamento. Isso é uma coisa comum. O hebraico economiza, não vai gastar espaço à toa. O artigo é grudado na palavra e a conjunção também. Ela é escrita junto à palavra que ela antecede. Né? Agora, depois de ouvir a notícia boa, né, a gente tem aquela notícia menos boa. É que, da mesma maneira, o VAV vai sofrer variações fonéticas. Sabe? Isso acontece com tudo quanto é língua. Né? A gente fala em português, né? Também certas coisas, e quando a gente junta uma palavra com outra, a gente meio que engole, né? E vai juntando aí, formando assim, né? Então, antigamente falava assim, vossa mercê, depois vós me cê, depois virou você, e hoje tem o C e tem até só a letra C, né? Você vai, né? A pessoa manda lá no WhatsApp, né? Então tem essas variações fonéticas. A forma básica do VAV conjuntivo você vê aí, tá vendo? VAV é uma palavrinha que quer dizer colchete. E de fato ele parece um colchetezinho. Então, ele é o som de V, embaixo tem os dois pontinhos que são o Shva. Como é que eu leio isso? V. De novo, V. Esse é o VAV conjuntivo, que significa, traduzindo, E, no seu sentido principal. Mas vamos prosseguir para ver o que mais que a gente vai descobrir com esse VAV conjuntivo. Tá vendo? Esse VAV vai ter alterações. Tá vendo? Quando ele começar diante de uma palavra e começa com uma sílaba forte, sílaba tônica, né? Você vai ver, por exemplo, né, quando a gente vê a palavra sefer, por exemplo, né, você vê que a sílaba é tônica, né? A palavra sefer quer dizer livro, então não é sefer, é sefer, né? Aí você vai dizer vá sefer, né? Ou seja, o vav em vez de CV vai virar vá. Né? E da mesma maneira, o VAV vai ter outras alterações pequenininhas que, de novo, a gente não está na hora agora de decorar tudo isso. A gente vai ver que essa realidade aparece aí e
a gente pode perceber e acontece aquilo que nós vemos aí, por exemplo, em palavras que começam com o Shiva composto. Lembra do Shiva composto? Dois pontinhos acompanhados das vogais breves, a vogal A, e O, né? Tá, Segol e o Kametskatlon. O que vai acontecer? Né? O Vav vai adquirir a vogal do Shiva. Então, quando ele tem uma palavra que começa com composto com A, ele vai ficar Vá. Se começar com E, ele fica V. É como, por exemplo, a palavra Elohim. Se começar com O, ele fica Vô. E em palavras, então, que começam com o chuvá composto e também quando começa com Aleph, Ain, E e Re, todas as consoantes aí são guturais, né? Que são articuladas na garganta. Esse Vav também toma a vogal inicial da palavra. Então, se é A, se é E, se é I, U, o texto vai assim mostrar para a gente o Vav adquirindo, né, a vogal que tem na palavra. Agora, presta atenção numa coisa interessante, tá vendo? Quando você fala V, tenta falar direitinho o V. V, você vai ver que você coloca o quê? O dente, né, no lábio, né? V. V é uma consoante oclusiva lábio-dental. Falar em maneira linguística técnica, né, em termos de fonética. Quando você vai falar V, e fala VM, VB, VV, VP, tá vendo que dá uma congestionada na boca? Então, o que vai acontecer? O VAV diante de letras como o MEM, som de me, do PEI, que pode ser P ou V, e do P, que pode ser P ou F, né? Ele vai ter uma mudança, que é, em vez de ser V, ele vira U. Tá vendo? U. Olha lá, ele tem um pontinho no meio. Né? Então eu vou falar, por exemplo, e água. Eu falo umaim, não vemaim. Né? E filho, pai e filho. U ben. Eu falar ave ben, fica, né, complicado. Aliás, nós temos até exemplos assim na Bíblia, até de coisas exegéticas que a gente vai ver, e provavelmente a razão da explicação tem a ver com esses encontros que tem a ver com a eufonia, né? O encontro de consoantes que congestionam a maneira de falar. Né? E também o Vav usado diante de palavras que começam com Yod com Shuvá, Ye. Por exemplo, nós temos a famosa palavra Yerushalayim. Olha lá, Yerushalayim. E é o nome hebraico de Jerusalém. Se eu for falar Ve Yerushalayim, você percebe que pesa, né? Porque tem V e E. Então, E, V, E. Então, o que acontece? O Vav acaba ficando simplesmente Yerushalayim. Há uma redução, há uma maneira, né, de economizar, né, aí para a gente não ter que falar de maneira muito pesada a informação. Então, você pode muito bem, aí, fazendo um resumo direitinho, né, de entender aquilo que vimos com o artigo definido, com a forma Ra, com as variações, dependendo de que palavra a gente vai ter pela frente. Da mesma maneira, o VAV tem o mesmo tipo de comportamento, né, como a gente viu, o VAV também é a forma única da conjunção aditiva e depois nós vemos aí que ela tem algumas alterações fonéticas lá. Mas vamos adiante aí, porque nós temos algumas palavras lá para o nosso vocabulário. Tá? O meu conselho e pedido para vocês é que essa semana essas palavras que vocês estão aí vendo, vocês copiem e decorem. Vocês precisam ter, né, aí terminar esse nosso curso com um vocabulário básico do hebraico. Nesse curso você vai ser alfabetizado
vai entender as coisas mais básicas da gramática e vai ter um vocabulário inicial para que você depois dê um passo adiante para estudar essa língua tão importante. Veja lá, a palavra boi. Boi ou touro é a palavra par. Repita comigo aí, você que está vendo. Par. Tá bom? Não adianta falar ímpar, hein? Olha lá, presta atenção. Par. Né? Filha. Filha, a palavra é bat. Né? Bat. Né? Filho é ben, filha é bat. Então você vai ver nome de pessoas na Bíblia com bat, né? E você vai ver que quer dizer inicialmente filha, né? Bat. As palavras mais comuns muitas vezes são palavras de duas consoantes. Agora uma palavra muito valiosa e importante que quer dizer na Bíblia prata é a palavra kesef. Vamos lá de novo. Kesef. Kesef é prata, mas depois vai se referir mais tarde a dinheiro propriamente dito. A gente fala em português, aí, rapaz, o sujeito gastou 100 pratas ali. Né? Então, em hebraico, você tem hoje, no dia a dia, né? Quando você vai chegar em Israel e falar, escuta, cadê o dinheiro? Né? Eifor hakesef. Kesef é dinheiro, mas na Bíblia é prata. Até porque nos tempos mais antigos da Bíblia não tinha dinheiro como tem hoje. As moedas vão surgir muito mais tarde na história. E a palavra importante, a palavra nome, a palavra Shem. Lembre-se bem de falar o M final direitinho. Shem. Shem é nome, né? É o nome do filho de Noé. É a palavra nome e também quando se refere a Deus, os judeus mais respeitosos sempre falam de Hashem, né? O nome, Shem. Vamos adiante. Mas nós temos aí para o nosso hebraico de hoje. Olha lá que palavras interessantes. A palavra água. Olha que coisa interessante em hebraico. Água em hebraico não aparece nem na forma singular, nem na forma plural. Aparece numa forma chamada dual. Né? É a palavra maim. Repita comigo, maim. Parece até uma palavra molhada, né? Maim, né? O hebraico tem esse negócio de certas palavras parecer repetir o som da natureza, né? Quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Veruach Elohim berachef talpeim hamaim. Tá vendo? As águas, hamaim. E olha que legal, ó. Se água é maim, olha só o que é céus, que também não aparece no plural nem no singular, mas no dual, é shamaim. Shamaim. Né? Shamaim é céus. E é muito interessante porque esse início da palavra lembra de she, que é fogo, e maim é água. E quando você olha para o céu, ou você vê o sol e as coisas brilhantes do sol que lembram fogo, ou você vê nuvem e lá desce água. Uma descrição muito concreta e muito assim fenomenológica que a gente chama. Né? Não confunda nome com lá. Lembra do nome? Como é que é? Shem. E lá? Onde é que ele está? Ele está lá. Lá é Sham. Repetindo, olha lá. Sham. Sham é lá. E o pronome, nós vamos aprender os mais básicos, mas você já pode começar aprendendo. O pronome quer dizer eu. Tá? É ani. Ani. Né? Ani. E é bom ver que ani é eu tanto para homem como para mulher, tá? Porque você vai ter uma surpresa. Em hebraico tem, às vezes, alguns pronomes diferentes do português, onde você tem uma separação entre o masculino e o feminino diferente. E aqui não, ani vale para os dois. Né? Vamos mais um pouquinho para frente. O que nós temos na sequência aí, professora Suzy? Olha lá, algumas palavras a mais. Essa aqui você já viu, nós vamos repetir. Ó. Lê devagarzinho comigo, olha lá. Iode com pontinho baixo, tá vendo? E depois, na sequência, o resh com o ru, depois o shin com a vogal chá, e depois lamed, baixo lá, e finalmente im. Então eu tenho o quê?
Yerushalayim, nome da cidade de Jerusalém, Yerushalayim. Outra palavra muito importante em toda a Bíblia, a palavra sangue, que é uma palavra base, né, da realidade da vida, e a gente fala em hebraico dam, dam, dam. Né? Tem umas coisas interessantes na Bíblia, né? Você tem, por exemplo, o homem, o ser humano, ele é o Adam, né? E ele veio da terra, a terra é Adamá, e a terra é avermelhada, e o sangue é dam, e vermelho é Adum ou Edom, né? Então você tem umas coisas assim que são curiosas e interessantes. Mão, como é que é mão? E às vezes também tem um sentido maior, atingindo o braço também. A palavra yad, yad, e em determinados textos é traduzido por lado, yad. Aliança, essa palavra você não pode esquecer. Quem esquecer vai ficar de castigo. A gente vai ficar bravo. Essa aqui você não pode, é uma palavra teológica, a palavra que tem a ver com o que Deus nos ensina, a palavra berit. Berit, berit, aliança, traduzida às vezes por pacto, por concerto, mas é a palavra fundamental. O Novo Testamento vai ser berit hadashah. Berit hadashah, né? Nova aliança. Muito bom aí perceber essas palavras. O que mais nós temos aí na sequência? Acho que temos mais alguma coisa. Vamos lá ver mais algumas palavras e a gente vai parar aqui, porque o pessoal está fazendo várias perguntas. Olha lá. Grande. É grande. Olha lá. Gadol. Você já conhece, lembra da Kametz Gadol, vogal longa? O vogal quer dizer o A grande, tá vendo? Gadol. Gadol. Tem uma música bonita que diz Gadol Adonai, Gadol Adonai. Né? Que o Senhor é grande. Coração. Olha que legal, coração. Coração é lev. Lev. Porque o beit não tem pontinho. Mas preste atenção, coração não é só o que você está pensando. Coração também, a Bíblia tem um sentido de entendimento. Tem o sentido do órgão do coração. Uma situação ou outra pode talvez fazer referência à emoção, mas é principalmente o sentido de entendimento e também o sentido de disposição da vontade. Né? Em hebraico, quando a gente fala para alguém, preste atenção, a gente fala para ele o quê? Sim lev. Prestem atenção, meninos. Simulev, ela diz. Né? Também, olha lá, presta atenção como é sério aqui. Simulev. Gam. Gam é também. E gan é jardim. Não pode confundir o M com N. Vendo? M no final, gam. Gam também. Gan, jardim. E a palavra espírito, que também é a palavra vento, olha que coisa impressionante e importante. Aqui você tem que prestar atenção, porque sempre no hebraico a gente lê como consoante, vogal, consoante, vogal. Aqui nós temos uma exceção. Quando você tem no final da palavra o ret com a vogal A breve, o patar, a vogal A é lida antes. Em vez de ser ruha, é ruach. 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 Essa é a palavra espírito, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. A palavra ruach é essa que aparece aí. Bom, acho que a gente já caminhou o suficiente. Você tem essas palavras para estudar e para decorar. E agora, a Suzy e o Dilean, que também estão aí na sintonia com a gente, né? Vamos ver aí as perguntas, né, que a gente tem. Tem gente aí com dúvidas, tem coisas. Vamos ver como é que a gente conversa com a turma aí. Vamos lá, professora Suzy, o que nós temos Bom, aí nós temos nas aqui perguntas? perguntas desde Jesus Cristo, Sayão, falava aramaico, hebraico e o grego? Ele falava as três línguas, Sayão? Olha, a gente não pode dizer
se Jesus falava grego, né? Não tem nenhum texto especificamente que menciona Jesus falando grego. Agora, seguramente, Jesus fala aramaico e hebraico, né? Jesus, ele é versado na escritura, ele cita a escritura, né, que é estudada, ela está em hebraico, e a língua do cotidiano é exatamente aramaico. Quando nós lemos os evangelhos têm um relato para a gente, né, a respeito daquilo que aconteceu, mas contado por uma audiência que tem o grego como a língua comum. Então, ele está em grego, mas, por exemplo, tem uma discussão enorme, né? Se o Evangelho de Mateus, por exemplo, ele é muito cara de hebraico, né? Que ele está em grego, mas assim o jeito de escrever é muito a maneira hebraica de se expressar de modo completo, né? Mas vamos lá, você também tendo perguntas aí pode responder que você achar que está mais Sim. pertinente Bom, aí, porque o tempo é meio a limitado. Raquel pergunta aqui, Sayão, se o VAV é grudado em que parte da palavra? Sempre, toda, seja o RA, que é o artigo, o VAV conjuntivo, né, que o E, nosso E, mas pode ser também, depende assim, da tradução, a gente vai ver no contexto, às vezes pode ser até uma outra partícula, mas ele sempre vai vir grudado no início da palavra. Então, o início da palavra, lembram-se, onde começa? Da direita para a esquerda, né? Então, no início da palavra vem o ra, o artigo, né? Tudo que vem grudado na palavra vem no começo, tá ok? Como ficaria a aplicação do artigo? Nós falamos, né? Não aparece nada. Quando não aparece nada, é porque o artigo está indefinido. Então, nós falamos uma montanha, né? Um boi, enfim. Vai aparecer só a palavrinha par, né? Har, ok? Então, é assim. O tempo na visão hebraica é visto como um atributo, nós respondemos já. Saião, o ápice da ação de Deus no tempo é a encarnação? Depende. Eu diria que o ápice da história redentiva cumprida, sim, mas dizer que é o ápice do tempo, a encarnação, talvez é muito, né? Porque a gente tem uma ação de Deus dentro do tempo que caminha, né, para um ponto de referência final do seu agir na história, né? Inclusive teve teólogo que se animou tanto com isso que chamou isso do ponto ômega, né, da história, né? Então alfa e o ômega, a questão do desfecho, essa teleologia definitiva, né? Então acho que faz mais sentido do que assim se fixar unicamente na questão da encarnação. Mas pergunta teológica profunda aí para o Sim, nosso bem profunda. estudioso. Agora, Saião, lembra que tinha uma escrita lá na Babilônia, no tempo de Daniel? Que língua que estava isso? Era hebraico? Então, lá, na verdade, a gente tem a expressão mene, mene, tekel, ufarsim, né? Que aparece no livro de Daniel. As palavras, elas não são palavras muito estranhas, elas indicam palavras aramaicas, né, que fazem parte do texto, né? Sim. O problema não é o que está ali. Eles entenderam isso tranquilo, né? Sem problema. Inclusive, o farsim, farsim tem a ver com os persas, né? O problema é o que significava aquilo naquele momento. Então, ali aparece pesado, né? Você foi na balança, você foi reprovado e o seu reino será dado aos medos e persas, que se cumpre lá, né? Porque o livro de Daniel, capítulo 2, do verso 4 até o final do capítulo 7, está em aramaico. Bom, agora tem uma confusão aqui, Sayão. Você falou agora há pouco, nas palavras, que Ben era filho, né? E Bat, filha, certo? Mas na Bíblia Certo? aparece aí uma outra palavrinha que é traduzida como filho, que é Bar, né? A Ixi, pessoa está agora, hein? perguntando aqui se Barrabás, o nome de Barrabás, tem a ver com essa palavrinha, filho.
né? Só que no caso bar. Mas conta pra gente, da onde que vem esse Então, bar que não é hebraico ou é hebraico? na verdade, bar é uma palavra que tem origem aramaica, né? Há uma certa discussão para ver se o bar já tinha entrado no hebraico depois, porque como o aramaico, né, é uma língua próxima, assim como você tem em português, né, a palavra abajur. O que é abajur? É português? Mas na verdade ele tem origem do francês, né? Você tem sanduíche, que tem origem no inglês, né? Você tem várias coisas de outras línguas. Então, Barrabás parece significar par Abbas, que seria uma palavra de origem aramaica que significava filho de um pai, né? Ou pai, alguma coisa do tipo assim, né? A palavra originalmente é aramaica, né? E a gente tem textos hebraicos que parecem, historicamente, do ponto de vista linguístico, terem sido já influenciados pela presença do aramaico. A gente tem o que a gente chama de aramaísmos, né? Tem uma discussão muito séria e interessante, Suzy, que aparece no Salmo 2, né, onde fala lá no Sim, verso 12: beijem o filho para que ele não se ire. O texto diz lá, Neshku bar pentemutun, né? E aí o pessoal fala, nossa, e por que em vez de ben apareceu o bar, né? Aí alguns falam, não, porque aí esse texto já reflete um aramaísmo. Mas os grandes dois comentaristas bíblicos, Caio e Delit, por exemplo, eles vão dizer, não, isso aí foi por causa da eufonia. Em vez de Neshku, pentemutun, que é para não ficar difícil, esquisito, né? eles falaram Neshkubar, né? Beijem o filho para que ele não se ire. Então, bar é palavra aramaica que depois passa a fazer parte do hebraico mais tarde como um aramaísmo que entra na língua. Agora, já que nós falamos aí de espírito, né, que é ruach, como é que fala em hebraico, sai o Espírito Santo, né? Como é que você coloca o artigo na frente, vai o Espírito ou Santo? Como é que funciona isso Então, aí? geralmente a expressão mais utilizada é Ruach HaKodesh, né? Ruach HaKodesh, que Então quer dizer que o literalmente é o Espírito da artigo fica, cidade. isso, que o artigo fica então na frente só do adjetivo, não é isso? Exatamente. E aí, Suzy, nós vamos complicar. Daqui a pouco nós vamos Vai falar um pouco sobre complicar. isso. E esse negócio do Rá no meio dos dois aí, exercendo uma função diferente, né? Uma coisa boa de estudar hebraico, a gente descobre que precisa lembrar da gramática do português. Então, vai se preparando aí que Exatamente, a gente ajuda. precisa estudar mais o português, né? Agora, o Ângelo perguntou aqui, Sayão, e eu acho que dá para a gente falar, na verdade, muito sobre isso, e não dá tempo aqui de falar tudo, mas é assim, a palavra para espírito e alma quer dizer duas coisas, como é que é essa divisão, né? Como é que funciona isso? Olha, a professora Suzy mencionou aí no começo da aula um livro muito valioso do Hans Walter Pohl, Antropologia do Antigo Muito bom. Testamento. E esse é um livro que, inclusive, discute, né, e fala sobre essas coisas, né? Então, veja bem, há um problema nosso quando a gente vai estudar essas coisas, porque a gente parte, às vezes, do pressuposto que o jeito bíblico hebraico de escrever as coisas está respondendo às perguntas que a gente levantou, né? E muita gente, quando lê, por exemplo, esse negócio de alma e espírito, está querendo compor, né, uma antropologia com a divisão que a gente espera. Então tem gente que É, fala, 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o Senhor santifique o corpo, a alma e o espírito de vocês. Então, na verdade, está então vendo? nós Está temos dividido em três, três né? partes. Mas Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus ela faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas. Será que nós temos quatro, então? Juntas e medulas é um outro jeito de dividir? O texto não está pensando sobre isso. Então, veja bem, qual que é a verdade sobre o assunto? Às vezes, a palavra nefesh significa, por exemplo, uma pessoa. Havia Mas ali também, tantas Saião, almas. pode significar garganta, não é? Pois é, e Tem por umas que coisas garganta? diferentes.
Por Porque quê? aqui passa o sopro, né? Passa pela garganta. Nefesh, Exato. literalmente, tem a ver com essa ideia do Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou como Nefesh Hayah, Raiar. né? Alma vivente. Então, o que, que acontece? Às vezes é alma, às vezes é pessoa, às vezes é garganta, às vezes é sinônimo de espírito. Né? É muito provável que o ser humano possa ser realmente dividido em aquilo que a gente chama do seu aspecto mais psicológico e o seu aspecto mais espiritual. Só que, na verdade, essas coisas estão interligadas. Não dá para a gente fazer uma separação entre uma e outra. Como o quê mesmo? E Café com leite, com né? A gente leite, mistura, não dá, né? não Não dá dá. mais para dividir. Então, essas discussões assim de alma e espírito não dá para a gente fazer uma comprovação linguística, porque a palavra ela é usada no sentido diferente. Quando você pegar um bom dicionário assim linguístico e teológico, ele vai mostrar para a gente que aquela palavra tem usos variados em textos distintos. Por isso que é complicado a gente pegar uma palavra e simplesmente falar, olha, ela significa isso, não é? A gente precisa ir lá no texto, entender o contexto, estudar para ver o que ele significa ali, não é? Saiu Exatamente. agora, complicou, porque você falou lá do Maim, Shamaim, né? O céu, a água, essa questão tem a ver com a cosmovisão hebraica? Porque em Gênesis 7:11 diz que, né, abria a comporta dos céus e do grande abismo, não fala sobre isso? E aí, Sayão, Uhum. será que isso tem a ver com o jeito do hebraico pensar, do hebreu pensar? Então, na verdade, a gente pode assim dizer que os hebreus tinham essa experiência clara que a gente tem água andando aqui embaixo, né, nos riachos, nos rios, né, à disposição, e tem água que cai lá de cima. Então faz sentido, né, chamar isso de Maim, né, como existindo numa espécie de percepção fenomenológica dupla. E quando eles vão falar do céu, eles percebem que lá tem água e lá tem coisas avermelhadas quentes como o sol, que é amarelo avermelhado, que lembra o fogo. É possível que quando eles chamaram o céu de Shamaim, né, a palavra Maim já estava formada. Né? E a gente também tem que entender que a língua, né, quando cria uma palavra, ela tem uma história. Né? E essa história, ela vai tendo um caminho que nem sempre dá para a gente fazer uma associação assim tão absoluta. Por Direta, exemplo, né? existe a palavra Mitzrayim. O que é Mitzrayim, Suzy? É Egito. Mas será que tem um Egito lá em cima e um Egito aqui embaixo? Não, não tem. A gente vai descobrir um sentido maravilhoso, assim, secreto de Egito? Também não, né? E a gente tem, por exemplo, os Naim, que são orelhas, que geralmente a gente tem duas, bem irmão. Einaim, né? E a Einai. gente tem dois, né? Eu tenho quatro, mas aí é um outro sentido, outra coisa, né? A gente tem raglaim, que são as pernas, mas veja só, face, que a gente tem dois lados, não é dual, é panim, é como se fosse plural. Então, assim, a gente não pode ficar inventando muita coisa, porque o pessoal que estuda hebraico pouco, às vezes descobre duas, três palavras e acha um mundo atrás daquilo, mas isso não é uma coisa que a gente pode confiar muito assim, porque é perigoso, tá? Então, É a verdade. gente tem Até que tem palavras, saber que Sayão, como é que se chama garrafa mesmo? Que a gente. Bakbuk, por quê bakbuk? porque é uma onomatopeia, né? Quando você É, pega um líquido pega assim, um azeite, né, e derruba, faz muito interessante. Então, tem coisas que a gente. Mas são onomatopeias diferentes, né? Cada língua tem o latido do cachorro diferente, cada língua exatamente. tem o seu. Então, é muito perigoso a gente olhar para uma coisa e ficar achando, né? O cachorro, o cachorro Sentidos. em, o cachorro em grego faz bau-bau, né? Aí é um latido diferente. O Em brasileiro coreano cai na faz água e mon faz, mon. olha lá, Mon tá vendo? Em mon. coreano é bom. O brasileiro cai na água e faz tibum, né? O americano cai e faz splash.
Então você vê que não é, o som tem as variações culturais peculiares aí. Exatamente. Sayão, agora o que significa Elohim, que, né, nós traduzimos como Deus, porque Him, essa terminação parece um plural, né, pelo jeito que você falou aí, do Panim, Então, né? é verdade. Elohim, ele vem, lembra-se que o hebraico é uma língua semita que tem línguas parentes. Nós vimos isso na primeira aula, né? E esse radical el, né, por isso que em árabe vai ter a palavra Allah, né? El, como acontece no ugarítico, né, significa força, poder. Né? Então Deus é aquele que é forte, que é o poderoso. E curiosamente, no hebraico, de fato, você tem uma referência a Deus, Elohim, e que é uma referência pluralizada. Né? E é uma coisa interessante, né, a professora Suzy sabe muito bem, que apesar dessa forma ser plural, o verbo fica no singular. Né? Então, para Elohim. Né? Agora, será que isso de certa forma, por causa de outros textos, aponta para uma ideia de que nessa unidade divina existe algum elemento de pluralidade? Mas lembre-se também que em hebraico o plural não é só referência de quantidade. Né? Às vezes você pode usar, né, o plural como referência de alguma coisa grandiosa, né, uma referência de uma Sim. coisa assim que é bastante elogiada, como a gente fazia em português até um certo tempo atrás, quando escrevia uma carta para alguém, falava a vossa excelência. A vossa é plural de segunda Plural, pessoa. Né? A gente usaria, né? Queremos vos dizer o seguinte. verdade. Agora complicou, Sayão. Que língua que Adão falava, hein? Então, eu mandei uma mensagem para ele, mas ele não respondeu. Né? Então, assim, a gente não tem como ter uma resposta objetiva para isso. Né? A gente sabe que, indo para trás, a língua humana tende, né, a ser uma língua original que deu origem às outras. Assim como a gente, por exemplo, vai para trás, você chega a um proto-semítico, né? A língua primeira que deu origem a todas. Você tem o indo-europeu, que deu origem às línguas da Europa. Então, o primeiro início da civilização humana começou com uma língua. A tradição hebraica, mística, né, que ela tem qualquer prova, ela quer dizer que Deus criou tudo e ele falava hebraico desde lá. Né? E que tudo foi feito a partir da língua hebraica. É um pouco, né, ir além do que a gente tem lá. A gente não tem nenhuma notícia, nada. Inclusive, Adão foi criativo. Né? Ele não só falava língua, mas ele teve que desenvolver essa língua, porque Deus fez um famoso concurso do zoológico do Éden, né? E chamou Adão e disse, olha, tá aí, ele deu o Agora nome a você, todos os animais. Então ele exatamente. teve que arrumar nome novo lá, né? A língua não é só uma coisa que a gente recebe, mas que a gente desenvolve. Senão todo mundo continuava falando igual o tempo todo. É verdade. Agora, Sayão, tem aqui uma questão. Ah, não, a Bíblia hebraica Stuttgartensia é recomendável para estudo e tradução? Com toda certeza, ela está baseada, né? O texto dela é o texto do Códice de Massorético. São Petersburgo, né, que é Uhum. o texto massorético padrão, né? Agora, as notas que elas têm, além de elas estarem com as notas massoréticas, o chamado aparato crítico também é um material muito sério, recomendado, né? É um pouco difícil de entender para quem não se desenvolveu nesse assunto, né? Mas o que a gente recomenda, tem alguns bons comentários assim técnicos, né, que às vezes esse trabalho que você precisa ter ao ler o aparato crítico, o pessoal já tem traduzido de um jeito que as pessoas não conhecem aquele Entendam. detalhamento, É, possam entender. Mas é uma referência importante, é PHF. verdade. Bom, aqui tem algumas coisas, por exemplo, algumas seitas dizem que a tradução da Bíblia, do capítulo 1, versículo 1 de João, está errado. Ixi, podemos confiar na nossa tradução? Olha, Primeiro com que está certeza. em grego, né? Em João, está em grego.
Então, mas não existe muito mistério, né? O texto original diz en arche en hologos, né? Kai hologos en o theos, kai hologos en pros theon, né? Então, o texto não tem muito mistério na sua tradução. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É isso que está escrito lá. Não tem assim o que inventar. A questão, na verdade, é outra, né? A questão é o que é que a gente entende, o que significa esse texto, né? Como é que ele vai ser interpretado, né? Então, isso é que causa a grande discussão, porque em termos de tradução é muito simples, né? Então você tem en arche, no princípio, evoca o princípio de en hologos, era o verbo, ou a palavra, ou o logos em si. Kai hologos en pros ton theon. E o verbo estava com Deus. Kai theos en hologos. O verbo era Deus. Inclusive no verso 14, depois vai dizer que o verbo, o logos, né, se fez carne, né, e habitou entre nós. Isso vai ser Kai hologos sarkis egeneto. Né? É Então, que é bem agora, simples, né, no sentido, assim, de língua. A tradução linguística é uma coisa bem simples. Agora, teologicamente, é um negócio, né, complexo, não é, Sayão? então, é que, na verdade, existem grupos que têm dificuldade com a divindade de Jesus, né? E eu sei que o pessoal está fazendo essa observação aí, e aí o pessoal vai dizer que no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, né? Uhum. Mas isso não faz sentido por quê? Porque como você tem a palavra teos, e ela não tem artigo, porque o artigo é dispensável quando você tem um substantivo que é um substantivo próprio. Né? Assim como a gente não fica falando em português toda hora, o Deus criou o mundo. Né? A gente diz, né? Então eles tentam fazer isso. Isso não faz sentido, e talvez o pessoal possa até brigar com João 1, mas se você pegar João 20, 28, né? Quando Tomé chega diante de Jesus e ele vai ver, né, que Jesus de fato ressuscitou, ele vai dizer para Jesus, né, Senhor meu e Deus meu. Eu sei que o pessoal está preocupado aí por causa da chamada tradução Novo Mundo das Escrituras, né? Então o que diz o texto lá? Kai apekrite hotomas kai epen auton hokirios mu kai hoteosmo. Aí tem artigo. E aí, Tem. como é que faz esse texto? Quando ele vira para Jesus e fala, meu Deus, aí o que o pessoal vai responder? Isso é muito engraçado. Tomé vira para Jesus e fala, Senhor meu e Deus meu. Né? Aí, meu amigo, fica Aí é difícil. complicado. Porque aí não dá. Então é muito difícil você rejeitar a ideia de Jesus ser divino na revelação do Novo Testamento. Agora que a gente Isso, está agora a gente tá falando em línguas, né, porque não é pois saímos do é, hebraico, fomos para o grego. Bom, e pois aí, é. Saião, Torre de Babel, a confusão de línguas ali, ali que se originou então outras línguas? Então, o texto bíblico deixa claro para a gente, quando tem a Torre de Babel em Gênesis 11, né, não tem o detalhamento de quanto tempo virou aquilo, porque a gente não imagina, né? Quando você vê Jesus falando do templo lá, né, com os religiosos, ele diz esse templo demorou 46 anos para ser construído, a gente não sabe, né? O que a gente tem, por exemplo, são os zigurates na Babilônia, que evocam o que isso significou, né? Então, a gente tem a impressão que a Torre de Babel foi um dia, os caras resolveram fazer uma torre que chega até o céu e quando eles não entenderam mais um ao outro, desceram. Então, o texto ele é complexo, ele nos fala dessa situação de fragmentação da unidade humana, né, que tem a ver com a fragmentação dessa distinção etnolinguística e representou a separação, a distinção. Então, claro que essa separação linguística ela está relacionada com a fragmentação, a separação das pessoas. Por isso que é tão importante
o Pentecoste, né? Porque o Pentecoste é o reverso de Babel, quando essa diversidade é anulada pela unidade que o Espírito traz, fazendo com que aquilo que nos difere, né, seja colocado em segundo plano por causa da unidade que temos no Isso é Espírito. muito legal, né? Porque daí você vê Muito. unidade, né? Teológica desde, né, do início, a retomada daquilo. Deus faz algumas coisas muito, muito legais. Saiu, olha que Extraordinário. interessante. Tem uma palavrinha em hebraico que é o karat, né? Karat, o Paulo pergunta aqui se tem o mesmo peso teológico que a palavra berit. Na verdade, Paulo, não é que tenha uma outra coisa. Quando você fala de firmar uma aliança, fazer uma aliança, né, que hoje seria assinar o contrato, né? No hebraico se fala karat berit, né? Você corta uma aliança. Por quê? Vocês lembram quando Deus fez a aliança com Abraão? O que aconteceu, Saião? Ele mandou o quê? Cortar os animais, né? Ele manda cortar os animais, dividir. Por quê? Aí ele passa no meio, que é o sinal de fazer a aliança. E aí vira esse karat berit, não é, Sayão? Olha, Suzy, com certeza, esse negócio de fazer acordo sem churrasco não tem base de Não tem, né? Então Deus fazia realmente cortar parte dos animais e realmente, literalmente, em vez de estar escrito fazer uma aliança, está escrito cortar uma aliança para Exatamente. representar metade de cada um. Muito boa ideia. Muito Depois legal. vamos chamar os alunos para ver se um dia a gente corta, a gente faz uma aliança na Pois churrascaria. é. Bom, a gente está chegando ao final, mas você responde mais uma pergunta. Os judeus tiveram mais cuidado com a preservação do Antigo Testamento que os cristãos com a preservação do Novo, já que o Novo apresenta muitas variantes textuais? A gente não pode dizer isso porque o Novo Testamento tem um índice de preservação muito elevado. É claro que os judeus têm um fator diferente, que o texto é muito mais antigo e foi preservado por muito mais tempo, né? O Novo Testamento, a fé cristã primitiva, ele espalhou muito rápido, né? Então o número de cópias é muito grande, mas assim o nível de semelhança, porque, na verdade, tanto os primeiros cristãos são filhos na fé dos judeus, né? E eles adquiriram mesma percepção de que aqui está a palavra divina, né? Aqui está a verdade de Deus. Então, o cuidado com os manuscritos também foi um cuidado muito especial, por isso que a gente sabe que o Novo Testamento é um dos documentos mais preservados da história humana, até porque nós temos testemunhos muito recentes, né, em relação à composição do texto e o que nós temos hoje à disposição, especialmente entre os papiros mais antigos. Vale falar também que, na verdade, Saiam, até os manuscritos do Antigo Testamento, até pouco tempo atrás, né? Até 60 anos atrás, a gente tinha manuscritos só de 1000 anos depois, né? Idade Média. Da Idade Média, então era algo muito recente. Aí o que aconteceu é que eles acharam os manuscritos do Mar Morto, né? Que é lá de Qumran, né? Aliás, aqui, ó, aqui essa eu tô em Qumran aqui, vocês estão vendo Aí aqui? não vale. Foram achados daí. E aí foi ver que eram manuscritos antiguíssimos, certo? Da época mais ou menos ali do primeiro século, né? A época ali de Jesus. Então, aí que nós vemos como foi preservado, né? Depois eles descobriram que até as coisas mais recentes tinham sido bem preservadas, né? Através Verdade. desses manuscritos. Mas é isso aí. Vamos então fechando a nossa aula, né? Isso, muito obrigado aí pela atenção de todos. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos aí que foram imprevisíveis hoje e queremos continuar pedindo que você esteja ligado conosco, se inscreva, né, nos nossos canais, né,
tanto no Instagram como no Face da IBNU. Acompanhe, nós temos muitos outros conteúdos, um site com centenas de aulas, estudos, mensagens, reflexões de mais de 30 preletores diferentes, né? E a IBNU quer ser canal de bênção, né? Como você sabe, esses cursos estão sendo dados. Amanhã nós temos o curso de Teologia da Missão, às 16h, um texto do Novo Testamento, e nós estamos dando esses cursos sem nenhum custo, plenamente gratuito, como Ministério da IBNU. Se você tiver desejo e quiser no seu coração aí enviar alguma oferta por reconhecer a importância de tudo que está sendo feito, ela será muito bem-vinda. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Ore, né, para que a gente use esse conhecimento para a glória de Deus e para abençoar os outros. Muito obrigado aí à professora Suzy, muito obrigado também ao Guilherme, que está nos ajudando aí, todo o controle técnico das coisas, e você é convidado amanhã a estar conosco na nossa momento de adoração, né? E aliás, amanhã cedo, às 10 horas, nosso assunto tem a ver com a Trindade. Você que fez perguntas sobre isso vai ter uma oportunidade de estar refletindo conosco, né? Agora também temos uma programação de rádio em São Paulo, né? Ao vivo, toda sexta-feira, 16h, na 105.7, e você também está convidado a estar em sintonia conosco. Muito obrigado, Deus abençoe, boa noite, e vai aí um Shabbat Shalom para todo mundo, né? E lembrem-se todos que amanhã é o famoso dia do Yom Kippur, né? E a gente deve se lembrar que, conforme Hebreus 9, o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, entrou no Santo dos Santos para perdoar plenamente nossos pecados para a nossa salvação e a grande bênção de Deus sobre nós. Obrigado. Amém. Boa noite para todos. Boa noite. Laila Tov. Shabbat Shalom e Laila Tov a todos. Deus abençoe.